nós chegamos às 41 assinaturas. O que eu vou falar aqui é o que já foi conversado aqui nos Estados Unidos. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim, porque a partir de agora, pela definição da Lei Magnitsky, ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E também fica impedido de exercer funções públicas. Estados Unidos aumenta para 50 milhões a recompensa pela prisão de Nicolás Maduro. É isso mesmo. Os Estados Unidos elevaram para 50 milhões de dólares, cerca de 270 milhões de reais, a recompensa por uma informação que leve à prisão ou condenação de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Anúncio foi feito nesta quinta-feira pela procuradora-geral Pam Bondi. O comentarista Paulo Figueiredo repercutiu a notícia e ironizou Moraes. A recompensa para a captura do amigo do Lula aumentou. Começou com a Lei Magnitsky e agora está assim. Se você não sair logo daí, este é seu futuro, Alexandre, disse ele. Nicolas Ferreira pede o afastamento de Alcolumbre por proteger Moraes. É isso mesmo. O deputado federal Nicolas Ferreira sugeriu, nesta quinta-feira, o afastamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O pedido se deve a uma declaração do senador que disse que não levará adiante a abertura de processo de impeachment contra Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador afirmou a líderes do partido que nem que tivesse 81 assinaturas, ele iria pautar a votação para afastar o ministro da corte. A repercussão, é lógico, pegou muito mal. Nicolas Ferreira sugeriu então que fossem feito o impeachment dos dois, Alcolumbre e Moraes. Todas as chances, aliás, eu sou testemunha disso, que todas as chances para que as instituições brasileiras respondam estão sendo dadas. Os avisos são múltiplos. Perdeu-se muito tempo falando é tic-tac do Paulo Figueiredo. Risinhos, isso não vai dar em nada. KKK. Muito tempo foi perdido nisso. Foram enviadas cartas, foram feitas audiências, foram feitas publicações. E agora, e no final, nós terminamos com uma tarifa de 50%, com todos os ministros, exceto Fux, Nunes Marques e André Mendonça, e as suas famílias, e o Paulo Gonet e as suas famílias, com os seus vistos para os Estados Unidos cancelados, sanções de vistos para todos eles, e sanções Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Se alguém pensa ainda que os Estados Unidos estão para brincadeira, este alguém deve estar de porre. E os avisos de que não acabou por aqui também estão em curso. Vejam o que escreveu o vice-secretário de Estado norte-americano ontem à noite. O ministro Alexandre de Moraes, na verdade, eu acho que não é nem vice-secretário, é um Senior Official for Public Democracy, oficial sênior para diplomacia pública. O que ele disse foi o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto do aparato de censura e perseguição dirigido contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos lhe renderam uma sanção da lei global Magnitsky imposta pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes na corte... Prestem atenção nessa parte. Prestem atenção aqui. Os aliados de Moraes na corte e em outras instituições... Alô, Davi! Alô, Hugo! Estão fortemente advertidos a não colaborar nem apoiar as condutas sancionadas de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Alô, Gilmar Mendes, alô, Barroso, alô, Mota, alô, Alcolumbre. Isto não é uma ameaça do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo não comanda o tweet do oficial sênior
da diplomacia pública, ou mesmo da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que republicou. Então, eu repito, nós temos com Trump e Rubio um departamento de Estado transparente que age na luz. Não tem complô escondido aqui nas sombras. Polícia Federal que quer me investigar, vamos falar disso no programa de hoje. Tá tudo aí na cara de vocês. Os avisos estão sendo dados. Não tem brincadeira, não tem tic-tac. Ninguém mais pode, em sã consciência, achar que os Estados Unidos não estão falando sério. E eles estão avisando. E quem achar que a consciência não vai chegar, vai se ferrar em dobro. Eu diria, por outro lado, que nem todo mundo é estúpido. E há gente esperta que entendeu a situação. Vejam, por exemplo, esses dois casos. O CEO, na semana passada, do Bradesco, dizendo que eles não vão discutir a lei Magnitsky, mas vão cumpri-la. Esse é o CEO do Bradesco. E agora, recentemente, na tarde de ontem, o CEO do Itaú dizendo que eles cumprem rigorosamente as leis de todas as jurisdições em que se encontram, inclusive a americana. Ou seja, é Magnitsky. Vem Magnitsky, leva esse dinheiro. Ou seja, conta no Bradesco e no Itaú, o Alexandre já pode esquecer. E as demais virão em curso, os grandes bancos ditam os caminhos. E eu já disse aqui no programa, avisei a vocês há um tempo para que as sanções sejam enforced, né, sejam colocadas em prática. As coisas estão acontecendo exatamente da forma que nós dissemos que aconteceria. Pouco a pouco, todos esses poderosos da elite financeira brasileira vão soltando a mão do Alexandre e percebendo que, se não se opuserem a ele, vai ficar muito, muito caro. A conta vai ficar muito, muito cara. E a gente está vendo uma mudança muito grande e significativa no apoio do Alexandre. Isso não está restrito ao contexto empresarial ou financeiro. Até a mídia. Vê se vocês acham, aí eu mandei no grupo de pauta, acho que acabou não entrando, mas coloquem aqui para mim na tela, a Globo, notícia de que a Globo estaria mudando a sua linha editorial, abandonando palavras como extrema-direita. A Globo. Meu Deus, se a Globo está soltando a mão do Alexandre, não vai sobrar ninguém. Vocês de casa, vocês que estiveram nas ruas no último domingo, eu falei que as ruas fariam diferença. O ambiente político mudou. Houve uma renovação na energia e na disposição da classe política em lutar pelas pautas mais importantes para o Brasil hoje, que são o quê? O impeachment do Alexandre de Moraes e a anistia ampla, geral e restrita. Dá para você começar a falar da prova dessa renovação em que nós, pela primeira vez, nós chegamos ao número mínimo de assinaturas para o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós chegamos às 41 assinaturas. Até o momento. Porque nós temos 41 senadores a favor do impeachment, 21 em cima do muro e 19 contrários. E nós nunca chegamos a esse número impressionante.
né? E o que eu vou falar aqui é o que já foi conversado aqui nos Estados Unidos, prestem muita atenção, já ouvi muito a esse respeito, e não é uma hipótese, mas é um fato. Por quê? Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar um impeachment. E esse é que é o grande ponto dessa história. Eu não sei se vocês sabem como funciona o processo de impeachment, né? Porque muita gente está confusa. Tem 41 assinaturas. Nós estamos com 76 mil pessoas nos assistindo agora. Peço a vocês que cliquem no like e apertem o botão do repost, porque isso ajuda muito. Vou explicar como é que funciona o processo de impeachment. O que acontece daqui para frente? Né? Você tem o artigo 44 da Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, que diz o seguinte: recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. E é nessa etapa que a gente está agora. Reparem que a lei, de fato, não diz que pautar ou não pautar é prerrogativa do presidente do Senado, mas sim que a denúncia deve ser lida no expediente da sessão seguinte, já despachando para uma comissão especial para analisar a denúncia. Então, o Alcolumbre, ao se negar a pautar o impeachment, está ele próprio descumprindo a lei, tanto a lei de Magnitsky quanto a lei do impeachment. As duas. Dentro de 2 dias, então, a etapa seguinte, a comissão deve se reunir para eleger um presidente e um relator. Depois disso, 10 dias para emitir, essa comissão emite um parecer sobre se a denúncia deve ou não ser julgada objeto de deliberação. Esse parecer, com a denúncia e todos os documentos anexados, tem que ser lido no expediente de uma sessão do Senado, publicada no Diário do Congresso Nacional, e ter os avulsos distribuídos para todos os senadores e ser posto na ordem do dia da sessão seguinte. O parecer, então, é submetido a um período de discussão e, em seguida, vai para uma votação nominal, ou seja, nada de votinho secreto. Sendo aprovado, se reunir a maioria simples dos votos, que é a situação que nós já temos agora. Sendo a denúncia aceita, a mesa do Senado Federal envia uma cópia de todos os documentos ao Alexandre, que passa a ter que se defender, tem 10 dias para responder. Depois da defesa apresentada por ele, a comissão tem mais 10 dias para se analisar se a acusação é ou não procedente. Depois disso, a comissão emite um novo parecer, que também é decidido por maioria simples, algo que eu repito, a oposição já tem. E aí, uma vez que o parecer final é aprovado, o processo de impeachment é aberto formalmente. E com isso, o Alexandre fica suspenso do exercício das funções até a sentença final. Está suspenso. O Alexandre deixa de ser ministro do STF, está suspenso. E ele perde até a sentença final 1/3 do salário dele, que já foi todo tomado pela lei Magnitsky. Mas, caso ele seja absolvido, é restituído para ele. Então, fica tranquilo, Alexandre. Até lá, a Viviane já vai ter sido absolvida, vai ter sido sancionada também, se Deus quiser. Então, vai fazer falta esse 1/3 de salário.
E aqui tem uma confusão sendo feita por muita gente. Vejam, a lei de impeachment, que trata do afastamento dos ministros supremos, fala que o denunciado fica suspenso do cargo até o final da sentença. Então, por que tem gente falando que ele só pode ficar suspenso por 180 dias? Porque essas pessoas estão confundindo o impeachment do ministro de Supremo com o impeachment de presidente da República. No caso do presidente, de fato, a Constituição diz que há um limite de 180 dias para a suspensão do cargo. E se o julgamento não for concluído dentro desse período, ele volta a exercer a função. Isso é para presidente ou para presidenta. Mas não para ministro do STF. Ministro do STF não tem isso. Então, em teoria, claro que no chão da questão tudo pode mudar, mas em teoria o afastamento dele é até o fim do julgamento. Depois disso, há todo um procedimento de apresentação de defesa, arrolamento de testemunha, vem o julgamento, e aí sim são necessários os votos de 2/3 dos senadores, que dá 54 votos. E caso nós tenhamos os 54 votos, o Alexandre é condenado, ele perde o cargo definitivamente e também fica impedido de exercer funções públicas. Caso a gente não tenha os 54 votos, infelizmente o Alexandre passa a ser absolvido, e aí nós teremos uma longa lista de senadores que vão ser sancionados pela Lei Magnífica por terem dado apoio a um violador de direitos humanos. Vale só a gente lembrar, né, Silvio, que essas 41 assinaturas é apenas para o processo de abertura do pedido, para admissibilidade. Depois tem um longo caminho, seriam meses ali até finalizar, e aí sim seriam necessários 54 senadores para confirmar, então, o impeachment de ministro do Supremo. Agora, faço a mesma pergunta, Silvio, tem algo que possa ser feito se esse rito não for obedecido de leitura na mesa do Senado por parte do presidente Davi Alcolumbre? Algo pode ser feito ali pelos integrantes da própria mesa ou pelos demais senadores para obrigar a leitura desse pedido de impeachment? E se tratando de Davi Alcolumbre, de forma republicana, se você me perguntar, não acredito. Davi Alcolumbre é capaz de qualquer coisa. Ele se aliou ao Rodrigo Pacheco numa troca de plaquinhas. Eu faço sempre essa analogia, essa brincadeira. Aquele high five, né? Quando você entra e sai de uma quadra, bate na mão, um entra, outro sai. E ele vai se revezando com o Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Talvez seja a última vez, porque não será reconduzido e o Rodrigo Pacheco deve encerrar precocemente a sua carreira, mesmo apostando que o Lula fará dele governador de Minas Gerais, o que não vai acontecer. Talvez ele tente ser vereador no futuro em Belo Horizonte ou síndico do condomínio onde ele mora, mas não vai avançar, não vai conseguir. Então, Paula, o que deveria ocorrer se a gente pensasse que o Brasil está em condições de temperatura e pressão normais, que a Constituição está a pleno vapor e o regimento interno das duas casas fosse seguido à risca, além do aspecto da política, a política que move as pedras no tabuleiro? Com 41 assinaturas, você tem maioria mais um, você tem a maioria da casa. Se a maioria da casa quer debater um tema, coloque em votação. Cabe a esta maioria que quer o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Alexandre de Moraes, algoz do presidente Jair Bolsonaro, se eles querem o impeachment do ministro, que eles juntem 54 votos. Mas é um trâmite, como você disse, são meses. Mas quando ele diz, nem se 81, aliás, ele está incluindo ele, tá? Ele já está antecipando que ele não quer o impeachment de Alexandre de Moraes. Nem com os 81 ele não pauta, o que ele está fazendo? Ele está dizendo para o Brasil aquilo que ele é, né? Tudo menos um democrata. Ana, antes de passar para você, tem gente no chat perguntando, digam, mencionem quem são os senadores que assinaram essa lista. A gente tem no nosso site, revistaoeste.com, então os nomes dos senadores que apoiam o impeachment do ministro Alexandre de Moraes são 41 assinaturas. Não vou ler todas aqui para não cansar a nossa audiência, mas no site a gente publicou ali todos os nomes, e lembrando que essa é uma lista dinâmica, né? Às vezes alguém pode sair, alguém pode entrar, então a gente vai ter que ficar de olho aí nos próximos dias. Diga, Ana. Queria fazer uma pergunta para o Silvio, aqui nossa enciclopédia. Sobre aquela PEC, Silvio, da ampliação do mandato de senador de 8 para 10 anos, qual foi o fim daquilo? Ainda não tem fim, né? Ainda corre.
Ainda corre. A possibilidade, aquela que saiu de comissão e ainda corre. Saiu da CCJ. Sim, ainda corre. Pode ser votada, vamos saber. Mas a questão é se poderia entrar em vigor ou não a tempo da eleição. Creio que não. Sim, mas é tratada nos bastidores, era tratada nos bastidores, antes do recesso de julho, como uma espécie de... posso chamar de golpe, né? Agora, imaginem o futuro do Brasil com essa estirpe de Senado com 10 anos de mandato. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.